Olá, estamos aqui com mais um IACEPcast e aí, Psi. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam gostando do nosso projeto. E hoje eu trouxe aqui a Maria Vitória Valotto para falar para a gente sobre o luto infantil. Um tema delicado, sempre falar sobre luto é um tema muito delicado, mas é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Espero muito que vocês gostem. Oi, Mavi, tudo Oiê, bem? tudo bem Muito você? feliz de você estar aqui com a Eu gente também. para falar desse tema tão importante, né? Mavi, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho sobre você. Tá bom. Bom, eu sou a Mavi, né, Maria Vitória. Eu sou formada em psicologia pela PUC. Há um ano eu estou atuando na clínica, né? E desde o começo da graduação eu sempre me interessei muito pela temática do luto, né? E aí eu comecei a desenvolver pesquisas de iniciação científica, já pensando na intervenção do luto infantil e sempre me dedicando bastante também com relação a como os educadores, a escola pode preparar esse ambiente para receber uma criança enlutada dentro do contexto escolar. Então eu fiz isso aí durante 4 anos da graduação, meu TCC também foi sobre isso. E é isso, acho que esse tema é um tema que me toca muito, né? Tem todo um sentido especial para mim. Então, gosto muito de falar sobre isso e agradeço muito o convite de estar aqui. Eu ia até te perguntar como é que você chegou a isso, né? Porque ele é um tema tão delicado, tão sensível e muito difícil, né? Eu Sim. queria saber como é que você chegou a isso, por que você se interessou em estudar sobre esse tema? Sim, então eu fui uma criança em luto, né? A minha história com luto começa por uma perda pessoal mesmo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos. E eu vivi reações muito intensas do luto e hoje, agora adulta e psicóloga, eu reconheço que meu luto foi muito mal elaborado na infância, né? E eu só fui perceber isso quando eu perdi meu pai. Ainda jovem também, meu pai morreu 10 anos depois da morte da minha mãe, eu tinha 19 daí. E aí foi um misto, assim, de coisas, né? Então parecia que eu tava vivendo o luto da minha mãe e o luto do meu pai ao mesmo tempo. Eu ainda não tinha entrado na faculdade de psicologia, eu entrei com 20 anos, então assim que eu entrei, eu olhei para tudo isso que estava acontecendo comigo e pensei, poxa, por que não olhar para isso de uma forma científica, de entender o que está acontecendo, né? Além da terapia, que é muito importante para a gente elaborar esse processo, mas também dá sentido para essa perda, né? E aí foi quando eu encontrei uma professora, que é a Giza, né, dentro da PUC, e partilhei com ela sobre o meu interesse, e ela falou, nossa, eu conheço uma pessoa que acho que pode ajudar a gente. E essa pessoa era a Kellen, né, que era sócia aqui no IACEP, e a Kellen e a Giza começaram a me orientar nesse trabalho, então, de pesquisa, né. Então foi assim, por uma motivação pessoal, mas entendendo também toda a complexidade que esse processo tem, né, para essas crianças. E aí eu penso, poxa, se para nós adultos isso já é super difícil, imagina para uma criança que não tem a linguagem bem desenvolvida, que está aprendendo a crescer, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, a criança não tem muito a compreensão do que é a morte, Sim. né? É aquela pessoa que estava lá e de repente ela não está mais, mas ela não tem muita compreensão de como que é tudo isso, né? E eu vejo, às vezes, eu não sei se é uma visão parcial, mas assim, os adultos tendem a agir, se a criança não falar nada, então tá tudo bem, eu também não vou falar nada. E eu falo, gente, mas isso é um grande erro, porque nós adultos temos que ser a pessoa que vai falar e vai ajudar essa criança. Sim, sim. Como que é esse processo? É um processo bem delicado mesmo, sabe? E partindo do ponto da clínica, assim, né? Quando eu recebo uma criança em luto, a gente tem que entender quem é a rede de apoio que tá com essa criança. Então, pensando então nessa família, se for um ente querido que morreu e fazia parte dessa rede de apoio, a gente precisa considerar que toda essa rede de apoio também está sofrendo por essa perda. Então, é uma responsabilidade muito grande para os adultos dessa criança enfrentar essa dor ao mesmo tempo que ensina isso para a criança, né? Então, os adultos, na tentativa de evitar sofrimento, de fazer com que essa criança não sofra, não fique triste, eles evitam falar, né? Ou eles falam de formas
metafóricas, né, de jeitos que para amenizar o evento. Então é muito comum quando a gente vai comunicar a notícia para uma criança, a gente fala, olha, o ente querido virou uma estrelinha. Tá lá no céu. Tá lá no céu, ele tá num lugar melhor, descansando. Um dia a gente vai encontrar com ele, tá ao lado de Deus, de Jesus. Então, para uma criança, isso tudo é muito abstrato, né? E o sentido da morte se perde ali. Então, tá, beleza, virou uma estrelinha. Dá para desvirar? Né? Tá descansando. Ele também descansa quando ele acorda. Será que a pessoa que morreu não pode acordar? Né? Ou, tá do lado de Deus, mas eu não quero que esteja lá. Eu quero que esteja aqui do meu lado. Exato. Por que Deus pegou para ele? Então, devolve, né? Vem várias manifestações de raiva daí com relação à espiritualidade, né? Então, essa tentativa de evitar falar que morreu, né? Que não está mais, que o corpo parou de funcionar e a gente vai precisar lidar com essa pessoa que não existe mais, né? A gente acaba contornando ali o evento da morte e deixando isso tudo muito mais abstrato para eles. E eu fico pensando principalmente em crianças muito pequenininhas, que elas não são verbais. Eu falo assim, depois de uma certa idade, que ela é mais verbal, no processo terapêutico a gente consegue ajudar nesse sentido, né? Mas muito pequeno, eu acho complicado, ainda mais se essa rede de apoio está tentando se organizar e não fala sobre isso e a organização ainda está muito ruim. Sim, né? Sim, total. Como é que é esse processo com os pequenininhos mesmo? É muito difícil, assim, porque a criança muito pequena ali, vamos falar, dos 2 aos 4, 5 anos, né? Ela ainda está numa etapa do desenvolvimento em que o mundo todo é abstrato, não é só a morte, né? Tudo é muito difícil de entender. Quando a gente fala de um assunto complexo como esse, realmente as famílias são pegas de surpresa mesmo, né? Até nós, terapeutas, dentro de sessão, a gente se pega com dúvidas e perguntas que muitas vezes a gente fica ali, né? Pensando como responder isso para ele. Então, é muito através do lúdico que a gente vai se comunicar com essa criança, né? É muito importante que, independente da fase do desenvolvimento, essa criança esteja presente nos rituais de passagem, que ela perceba o ente querido dentro do caixão e esse caixão vai ser enterrado. Então, é ali que o corpo vai ficar. Por mais duro que seja, por mais triste que seja, é uma forma de concretizar aquilo que a família vem comunicando, né? E quando esse luto, ele acontece, e aí a gente percebe que o quanto essa criança sabe sobre essa morte, ela é um ponto decisivo, assim, para a elaboração dessa perda. Mesmo com crianças mais velhas, até mesmo com as crianças mais novinhas, né? Então, o quanto essa criança sabia que esse ente querido talvez estivesse doente, se é uma morte repentina, né? Como que tudo isso aconteceu. Então, quanto mais claro a gente for com essa criança, né? Tentando trazer o lúdico, tentando trazer livros, né? Representações visuais, com brinquedos, de como tudo isso aconteceu, para ela começar a entender, vai ser melhor. Mesmo que ela ainda tenha ali seus 2 aninhos, 3 aninhos, enfim. Uma coisa que é importante a gente pensar é que o luto para a criança, ele não é uma reação imediata, como é para nós adultos. Então, para nós adultos, quando a pessoa morre, a gente já começa a vivenciar o luto. Muito antes, às vezes, né? Se é um processo de adoecimento, né? Enfim, vamos perdendo várias outras coisas enquanto a pessoa, né, vai morrendo. Então, para nós, é muito... não fácil, mas assim, a palavra que eu quero dizer é que é claro o que está acontecendo. Eu pensei no concreto. Concreto, é muito concreto que a pessoa morreu. Né? Então, dali vem toda a reação do luto, enfim. Para a criança, como é muito abstrato a morte, ela vai perceber que essa pessoa morreu no dia a dia, quando essa pessoa não estiver mais. Então, ali nos primeiros meses, ela não vai entender que, de fato, né, o ente querido não vai voltar. Vai levar um tempo. Então, quanto mais a gente se comunicar com ela sobre isso, deixar claro, né, quando a criança pedir pelo ente querido, voltar nessa comunicação, né, direta, equivalendo mesmo ali à altura da criança, a linguagem que ela tem, o nível de desenvolvimento que ela tem, quanto mais a gente fizer isso,
mais concreto vai se tornando a morte e, consequentemente, o processo de luto para ela, né? Na hora que você estava falando desse processo do adoecimento, eu pensei na questão do luto antecipatório, assim. O processo de adoecer, eu acho que já faz o ente querido não tá tão próximo com a criança. Então, eu fiquei pensando assim, sei lá, num tratamento, né? Que a pessoa tem que, sei lá, fazer uma cirurgia, passar por uma quimioterapia, fazer um transplante, qualquer coisa assim. Existem ausências na rotina, porque a criança percebe nessas ausências, né? Sim. Então, nesse adoecimento, já vai acontecendo um luto antecipatório porque a pessoa já não tá ali tão presente como ela estava antes, né? Sim, total. É bem isso mesmo, Pri. E aí, quando entra nessas questões de uma criança mais novinha, talvez essa vai ser a única realidade que ela vai conhecer, né? Então, crianças ali dos 3 anos, ali até os 5 anos, ela vai lembrar boa parte só desses momentos do adoecimento, do que foi difícil. Dificilmente ela vai ter uma memória da parte saudável, né? Eu vejo pelo meu próprio processo, assim, né? Quando eu lembro da minha mãe, o que vem na memória é ela doente. E eu convivi com ela 9 anos, né? Então, era para eu ter outras memórias também. Mas essa parte, ela é tão difícil, tanto para a pessoa adoecida quanto para a família, que isso se torna ainda mais vivo ali para aquela criança, né? Porque eu acho que é o primeiro momento que a criança começa de fato a viver a ausência, né? Totalmente. E daí isso é muito sofrido, né? Sim, Então ela percebe, né, assim, por que só quando é o pai ou a mãe adoecidos, né, por que só um que brinca e o outro que não, por que um passa mais tempo longe e o outro que não, por que um que busca na escola e o outro que não. Então, isso tudo vai também concretizando o que ele vai viver dali pra frente, né? E pensando nisso, eu pensei um pouco no exemplo da minha sobrinha, assim, né? Quando a minha irmã faleceu, eu perguntei pra ela, né? Ela devia ter 13, acho que ela tinha 13. Eu perguntei como é que tava, como é que ela tava, tudo isso. Ela me falou, tia Pri, tá tudo bem, a minha mãe tava sofrendo demais, foi melhor assim. Nossa, na hora que ela me falou isso, me deu uma dor. Eu falei, ela tem o direito de sentir a ausência e a dor de que tá doendo pra caramba, minha mãe tá aqui. Eu entendo que a minha mãe tava doente, tava sofrendo, mas eu também tenho o direito de sentir saudade, de sofrer em relação a tudo isso, né? Me parece que é uma tentativa de justificar, assim, ela estava sofrendo, então eu tenho que estar bem, porque ela parou de sofrer. E eu falo, imagina, né? Total, né? E acho que essa é a grande dificuldade também das famílias, das pessoas que ficam, assim, né? A gente evita sentir tristeza. Isso é cultural nosso, né? A morte como um grande tabu, ela é também um grande tabu porque a gente dá várias voltas para não falar sobre ela, né? Se a gente cogita o morrer, bate na madeira, não vamos falar sobre isso. Então, quando a gente, né, vai por esse caminho de evitar mesmo esse sofrimento, de se confortar com, às vezes, a justificativa da morte, a gente, na verdade, está evitando um processo que é o mais natural possível, que é estar triste nesse momento. Isso. Né? Então, eu sempre falo para as famílias assim, a tristeza, ela é bem-vinda agora. Porque é isso que vai fazer a gente passar por isso. É isso que vai fazer a gente viver o luto. Elaborar e viver isso no momento certo, né? Da forma certa. Exato. Quanto mais a gente posterga, não quer dizer que nós estamos lidando bem e que isso vai passar, né? Isso pode voltar em várias outras situações e circunstâncias, né? Então, existem vários estudos que falam, né, que um luto mal elaborado na infância, ele é um fator de risco para a vida toda dessa criança. Então, toda a história dela pode ser construída ali porque ela viveu aquele luto mal elaborado. E aí é o nosso compromisso, enquanto terapeutas, adultos, olharmos para isso, né? Sim. E me fala um pouquinho, como é que se dá esse processo na escola? A gente está falando sempre da família nuclear e de como lidar com tudo isso, mas a escola também é um ponto super importante, né? A criança passa muito tempo na escola. Sim. Né? E como é que é o processo da escola lidar com isso? Sim, é um processo complexo também, né?
no sentido de que quando a gente lida com o luto de alguém, não necessariamente de uma criança ou de um adolescente, né? Inclusive a gente também tem que falar sobre os adolescentes nesse momento, né? Nesse contexto, mas a gente lida com os nossos próprios lutos, né? Então, ver uma criança sofrer, um adolescente sofrer pela perda de um ente querido, faz a gente acessar processos de lutos que a gente já viveu, né? E aí que vem o grande desafio para esses educadores, porque um grande passo do que não fazer para ajudar uma pessoa a elaborar um luto é se colocar nesse lugar, de que você sabe o que aquela criança está passando, de que você entende, de que você imagina, porque você não é parte daquele luto ali, né? Você pode ter vivido uma experiência similar, mas as experiências são individuais. Exatamente, né? Então, eu lembro de ter encontrado com educadores na infância que me falavam isso. Mas eu também perdi minha mãe, eu sei como você está se sentindo. E não, você não sabe, porque cada perda gera reações diferentes para aquela família, né? Então, quando a gente fala de perder alguém, a gente também está falando de perdas simbólicas que vêm junto com essa pessoa que morreu, né? Casas, estilos de vida, rotinas. Então, nunca vai ser similar, Sim. né? E aí, esses educadores, do ponto de vista da capacitação, eles estão completamente despreparados. E não só eles, todos nós. Todos nós, Não é um problema da escola, da educação em si, mas é um problema generalizado do tabu da morte mesmo, assim. Do tanto que a gente evita falar sobre isso, a gente também não vai olhar para o processo de luto naturalmente. Então, é um despreparo muito grande dos educadores ali, e aí eu tô falando de todas as pessoas que estão atuando na escola, porque esse trabalho não é só do professor em si, mas é da tia do pátio, é do porteiro que fica conversando com a criança, da tia da cantina, né? Então, todos ali são educadores de alguma forma e participam desse processo, né? Então, é um despreparo muito grande, mas aí quando eu olho para o que eles podem fazer, então, tem várias questões assim que a gente tem que pensar. A primeira delas é que para a gente conseguir ajudar essa criança em luto, nós temos que entender como essa criança reconhece a morte e como que ela foi ensinada pela família que ela faz parte, pelo grupo social que ela faz parte. Porque isso vai dizer muito sobre como a gente pode ajudá-la. Se essa família não aceita a morte, não fala sobre isso, evita, essa criança vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai chegar na escola emitindo os mesmos comportamentos que ela aprendeu em casa, né? E aí torna-se muito mais difícil, porque então a gente tem que sensibilizar essa família de alguma forma, trazer essa família para perto, demonstrar acolhimento para essa família, né? E se colocar como uma figura de apoio para eles. Não é papel da escola elaborar a perda da criança. Mas também é papel da escola facilitar o processo, sabe? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Trazendo essa família, entendendo então como essa criança reconhece a morte, como que a gente pode ajudar ela, entram a intervenções mais específicas. Então, assim, quando vem Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, a gente geralmente se preocupa mais, né, com esses alunos que perderam seus pais, enfim. A gente precisa incentivar que eles participem dessas datas, por mais difícil que seja. Essa era uma questão que eu queria saber. E agora a gente tá quase aí no Dia das das Mães, né? Então, é uma escolha da criança, do adolescente, claro, enlutado, mas o quanto mais ele puder fazer isso, é melhor, porque ele vai lembrar dessa pessoa que morreu, ele vai entrar em contato com os sentimentos que ele sente porque ela foi embora, né? Com aquele sentimento de tipo, poxa, todo mundo tem um pai, uma mãe, e eu não. E eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para como isso reflete em mim, nas minhas ações, né? Então, a escola precisa estar muito próxima e disposta a acolher esse aluno caso ele tenha reações diversas ao participar desses momentos, né? Porque geralmente a gente ou dá a escolha de não participar ou já tira, né? Já evita que ele participe. E não. E
certo é complicado, né? Porque eu acho Aham. que certo e errado nessa história é muito complicado. Mas assim, se a criança ou o adolescente escolher, por exemplo, posso levar minha avó, posso levar meu pai para estar comigo nesse momento, ou minha mãe, né? Um dos pais que estiverem vivos, isso é válido. Eu estou Isso é pensando válido. na rede de apoio das pessoas de afeto para estar ali nesse momento junto com eles. Isso é muito válido, porque ele já tá se expondo, né, a contingência ali do ambiente aversivo, né, Sim. que é estar no Dia das Mães, Dia dos Pais, sem o O pai ente. ou a mãe. Então isso é muito válido, porque ele tá tentando, ele quer estar. E é válido também do ponto de vista que ele tem uma pessoa que ele gostaria que estivesse lá com ele, né? Não é essa pessoa que vai ocupar o lugar dessa mãe ou desse pai, mas essa pessoa está sendo uma referência para ele nesse processo. Então, é muito bom que essa pessoa também vá, né? Por mais difícil que seja para Ela também. Isso. E aí é por isso que é tão difícil ajudar esse adolescente, essa criança, né? Porque se vai a avó, que era mãe da mãe, como isso é difícil, né? Como isso é sensível e complexo. Mas se essa avó puder ir e estar disposta a estar, isso é fantástico para o adolescente, para a criança em luto. Legal. Tá, e agora fala um pouquinho dos adolescentes, né? Sim, essa fase difícil. Difícil, porque eu fiquei pensando nisso. Eu agora tô com filhos adolescentes, né? Então, assim, eles conversam muito mais, eles falam muito mais com os amigos. Sim. Já não sou tanto eu. Eu tento estar presente, tento conversar, mas tem coisas que eles falam, mamãe, não. Sim. Tipo, isso não é com Se você, situa. isso é com os amigos, né? E eu fico pensando dentro desse processo, assim, como que a gente conduz o processo na adolescência. Eu acho que, primeiro de tudo, é a gente tirar esse estigma do adolescente, né? De que ele é um indivíduo difícil, que ele é inacessível, que é difícil conversar. Porque enquanto a gente considerar isso dele, vai ser difícil. Vai ser difícil conversar, a gente não vai acessar. Então, assim como a criança, ele vai ter reações que não necessariamente são como nós, que verbalizamos e discriminamos melhor as coisas, né? Então, eu estou triste porque estou com saudade. Muitas vezes ele vai reagir de formas que nós vamos ficar extremamente bravos, porque, na verdade, ele tá triste com saudade, né? Então, com comportamentos opositores, né? Desafiadores, reações mais agressivas, às vezes, né? Com palavras. E é muito comum um movimento entre os adolescentes de culpabilizar quem fica, assim, né? Então, porque perdeu grande parte da vida, né? Dessa mãe, desse pai, e perdeu muito, então eu vou ficar muito bravo com quem está comigo, né? Então, com o pai que fica, a mãe que fica, os avós que ficam e estão ajudando. Então, perceber o adolescente com raiva, né, muito agressivo nesse sentido, é normal, né? E aí a gente tem que entender que ele tá precisando de ajuda. E não dá pra gente achar que nós, adultos, rede de apoio, vamos conseguir fazer isso sozinho, né? Esse adolescente precisa de acompanhamento, a escola precisa estar muito atenta. E esse tripé entre família, psicoterapia e escola precisa funcionar muito bem pra gente poder ajudar ele. Então, assim como a criança, que talvez também não verbalize, estou com saudade, estou mal, estou triste, e vai reagir de várias outras formas, esse adolescente também. Só que com o adolescente que já é maior, não é tão mais fofinho, já fala palavrão, já tem atitudes mais afrontas, né? Já entra no quarto e bate a porta. Bate a porta, dedo na cara, tudo isso é mais difícil de manejar. Não tem como dizer que é a mesma coisa, né? Porque a criança ainda é um ser mais Por mais que ela esteja ali gritando, berrando, se jogando no chão, fazendo alguma coisa muito intensa para ela demonstrar aquele sentimento da forma como ela consegue, a criança, o manejo é diferente. É diferente, né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, para as famílias de adolescentes enlutados é que a rede social, ela é um livro de como esse adolescente está enxergando esse luto. Por quê? O TikTok é um espaço em que esse adolescente, eles
têm acesso a muitos conteúdos e eles podem republicar conteúdos. Então, assim, não necessariamente ele postou aquilo, mas ele se identificou e ele republica, né? O Instagram agora tá com esse repost também, mas ainda no TikTok isso é muito forte. Então, se ele tiver ali muito mal, triste, né? Às vezes o próprio ambiente social das redes mostram muitas coisas, né? Então, eu tenho vários pacientes no TikTok, no Instagram, e eu vejo o que eles estão repostando, eu vejo o que eles estão falando, as famílias me trazem muito isso. Nossa, ele repostou essa música aqui, e essa música é uma música super pesada, que fala sobre perdas, questionamento da vida. Então a gente precisa estar atento também ao ambiente em que eles se expressam, né? E é isso, assim, acho que para as famílias é um grande desafio, porque é muito difícil mesmo se aproximar de um adolescente e não perder a paciência, e não se irritar, e não questionar que você faria tudo diferente, você não era assim, quando você era jovem, seu pai era diferente e você já fazia coisas diferentes. A gente se coloca muito nessa comparação, né? Mas a gente tem que entender que essa é a realidade dos adolescentes de hoje, dessa geração, né? Sim. De outra forma de se comunicar, que a gente tem que se adaptar também. E a gente está falando aqui sobre perder pais, entes queridos e tudo, mas eu pensei numa situação, assim, que eu acompanhei, por exemplo, na época, a minha cliente era adolescente, na época eu não atendi ela, eu vim atender ela uns anos depois, e ela tinha um grupo do colégio, que era um grupo de amigos bem importante para ela, porque na adolescência a gente forma esses grupos, né? E um dos amigos se suicidou. Né? E nesse momento ela me falou assim que ela se culpava demais. Ela falava, como que eu não vi? Como que eu não fiz alguma coisa? Por que que eu não estava lá do lado dele? E entrou nesse processo, né? E eu fico pensando assim, até dos próprios amigos, como é que eles conseguiriam se ajudar? Ela entrou num processo de anorexia gravíssimo. Ela começou a perder cabelo, ela estava menorreica, ela entrou num sofrimento. E depois ela conseguiu dizer isso, né? Quando ela veio para terapia um pouco mais velha, que ela falou, Pri, eu tinha que ter feito alguma coisa, né? A minha maior culpa era que eu não consegui fazer nada, né? E eu fico pensando nisso, assim, quando os adolescentes perdem um amigo, né, do grupo, né? E isso é uma comoção muito grande, assim, né? Porque eu acho que coloca eles diante de coisas que talvez, às vezes eles estavam sentindo, né? Questionamentos que eles se fazem, que eles têm, né? E acho que aí tem duas coisas importantes, assim, que a gente tem que olhar, né? Como essa perda reflete mesmo nesses sentimentos de culpa, de não ter percebido, de por que fez, como assim, por que não pediu ajuda, né? E também do ponto assim, poxa, se ele fez, então é possível ser feito, né? Eu posso também fazer se eu quiser, que é algo muito grave, assim, né? Sim. E não tem receita para isso. Eu acho que isso é algo que a gente tem que falar muito, assim. Não tem um passo a passo do que fazer com essa criança, esse adolescente, para que isso seja resolvido de alguma forma. Porque eu acho que nem resolução existe, sabe? Sim. Eu acho que a grande questão é o acompanhamento próximo, né? Sim. Não, eu ia falar que nesse caso, talvez a escola precisasse ter um papel mais ativo, porque o grupo é da escola, eles são amigos da escola, né? A escola precisa ter um papel mais ativo, Total, isso é importante de se saber, né, assim, que a escola, apesar, às vezes a perda acontece fora, não necessariamente envolve pessoas dali, mas às vezes todas aquelas crianças, adolescentes conhecem a pessoa, né? Isso. E as reações estão ali, então a escola sim precisa intervir também, com conscientização, com o próprio processo do luto. Então, assim, a gente falar sobre esse adolescente que morreu, a gente honrar essa memória, a gente entender que para a pessoa chegar nesse ponto, ela estava num processo de depressão muito profunda, não é nossa culpa, né? Então, a gente abrir espaço para esse tipo de diálogo, porque às vezes fica tudo muito com a gente, né? Tipo, talvez eu esteja sentindo isso, o outro também, mas eu não vou falar com ele sobre isso porque eu tô tão culpada que eu nem vou expressar isso, né? Então, ter espaços para isso, né? A família estar muito próxima, porque
Quando não é dentro da família, então considera-se que essa família tá saudável, assim, do ponto de vista do luto, né? Então essa família precisa ser apoio total, assim, né? Estar disposto a ajudar esse adolescente mesmo. E aí o acompanhamento da psicoterapia, psiquiatria, se for preciso, né? Enfim. Sim. Você falando sobre isso, eu lembro de um outro luto que eu vivi, assim, bem impactante também, mas dentro da escola, assim, né? Eu tava no 2º ano do ensino médio e uma amiga minha, era colega, na verdade, ela era muito mais próxima de outros colegas, assim, da sala, mas fazia parte da nossa turma, né? Ela teve um aneurisma dentro da escola e ela morreu dentro da escola. E era uma segunda-feira, assim, a gente tinha aula à tarde e de manhã ela passou mal, assim, de dor de cabeça. Ela foi pro médico na hora do almoço para agendar um exame para ver o que poderia ser. E aí à tarde ela voltou pra escola, né, pra aula. E 2º ano, a gente tinha 16 anos, aquela bagunça, a sala, né, aquele barulho, todo mundo conversando e tal. Ela saiu, assim, porque tava com muita dor, né? E aí volta a Kellen, né, que era a diretora da escola na época. E a Kellen olhou pra gente e falou assim, a Mariana morreu. E aí aquele barulho que tava cessou, assim, né? Todo mundo ficou em silêncio e a gente não conseguia compreender o que estava acontecendo, assim. Eu lembro que foi uma coisa muito doida, porque o tempo tava sol, de repente virou o tempo e começou um vendaval, uma chuva. E aí, como ela morreu dentro da escola, tiveram que interditar uma parte. E aí, né, ambulância, logo mais chegou IML e tudo. Então foi assustador, assim, né? E aí a gente era uma turma muito elogiada. Éramos uma turma que todos os professores falavam, nossa, que delícia dar aula pra vocês. Como é bom estar com vocês. E de repente isso mudou. A gente virou a turma que o professor tinha que parar e falar, gente, tá muito difícil tá aqui. Eu não tô conseguindo dar aula. Vocês não estão prestando atenção. E é claro que ia estar muito difícil, porque tava todo mundo em luto, né? A carteira da Mariana tava vazia. Tinha um fantasma ali dentro, um elefante branco que ninguém falava sobre isso. E aí a Kellen, ela propôs várias intervenções assim com a gente, né? E uma delas, que eu me lembro muito bem, foi a vinda da mãe da Mariana para dentro da escola. Então, tava todo mundo muito chateado com tudo que tinha acontecido. A mãe da Mariana é psicóloga. Ela era filha única, assim, então essa mãe tava extremamente abalada também. E a gente fez uma roda com ela. E aí a gente conversou com ela e todo mundo pôde falar como a morte da Mariana mexeu com cada um ali. E pessoas que nem eram tão próximas dela, como eu, por exemplo, tava muito abalada, assim, por aquilo que tinha acontecido. Então, no sentido de, tipo, nossa, não tinha nada que a gente pudesse ter feito. A gente talvez poderia ter ficado mais quieto, né? Porque o barulho talvez fez ela sentir mais dor. A gente não podia ter percebido que ela tava mal. Não tinha nada que a gente pudesse ter feito. E a mãe dela olhava pra gente e falava, gente, eu me pergunto as mesmas coisas, mas não tem o que a gente pudesse fazer. Era pra ter acontecido dessa forma, era uma coisa que não ia dar tempo da gente ver mesmo, né? Porque no momento que eu acredito que foi algo assim, mas parecia que já tinha estourado, né? E ele tava aos poucos sangrando, né? Então foi um luto dentro da escola, em que os professores, ela cresceu na escola, então os professores estavam muito abalados também. E que foi um momento que a gente precisou falar sobre isso, né? Isso. E que bom que foi conduzido dessa forma, né, Mavi? Que teve esse espaço de fala, que a mãe pôde ir lá trocar isso com vocês, porque isso faz toda a diferença, né? Porque eu fico pensando, dificilmente outros colégios teriam esse tipo de abertura. E é verdade, isso é um ponto de discussão muito grande, assim, né? A gente tá falando
de perdas, assim, reais, né, como a morte de entes queridos, e num contexto super privilegiado, né, de uma família que pode buscar pela psicoterapia, que vai ter como contar com a rede de apoio dentro da escola, né, pensando aí que é uma escola no contexto privado, né, que vai atender essa família, mas não é assim em muitas realidades, isso, né, na maioria. Então, o quanto isso também afeta nos processos, né? Porque enquanto a família, né, que tá ali perdendo, precisa lutar para entrar grana em casa, para fazer a casa acontecer, né? Toda uma organização diferente, não tem tempo para olhar para isso, para essa criança, esse adolescente em luto. Então, tudo isso que a gente está falando também tem essa complexidade a mais, né? Não, e por isso que eu acho, assim, sabe, a gente precisa abrir espaço para falar sobre isso. A gente está aqui trazendo esse tema porque é muito importante, assim, porque, assim, as pessoas que têm condição de procurar ajuda, que bom, que ótimo, não sei o quê, mas quem não tem, a gente precisa levar informação, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento, elas precisam entender como isso funciona e como é que pode ajudar, né, em relação a isso. Eu acho que é muito nosso papel enquanto sociedade, eu acho que essa é a nossa proposta aqui do IACEPcast, que é levar temas de psicologia para que as pessoas entendam, para que as pessoas possam ter ajuda, para que as pessoas possam procurar meios de conseguir isso, né? É verdade, é verdade. E aí, nesse sentido, tem algumas informações importantes que as pessoas precisam saber, né, sobre o luto. A primeira delas é que essa grande falácia sobre as fases não é assim que funciona, não é bem assim. Não é certinho não as é fases certinho, do luto, né? Como num livro. Exato, a negação, a barganha, a culpa, tudo isso assim, né? Não quer dizer que a gente não sinta essas emoções e não vivencie esses processos durante o processo de luto. Acredito que sim, nós temos e existem vários estudos que mostram que a gente realmente vive essas emoções, né? Sente essas emoções. Mas não é nesse processo linear. Porque quando a gente fala 5 fases do luto, a sensação que passa é que então eu vou passar por essas 5 fases. Eu vou passar por todas. Por todas. E eu vou resolver essa situação. Isso vai cessar, né? Como um processo linear, uma coisa contínua. E não é bem assim, na verdade, a gente pode viver 3, a gente pode viver 1, a gente pode viver 4, pode viver a 5 em dobro, né? E voltar para a primeira. Isso que eu ia falar, essas fases podem ir e voltar. Ir e voltando, isso, e nessa oscilação entre você viver a perda e todo o sofrimento que ela, né, faz a gente sentir e um movimento de restauração para a vida, né? Então, a gente vai voltar a viver a rotina, vai voltar a viver essa vida não como ela era antes, mas a gente vai eventualmente conseguir isso. Quando a gente não consegue isso, é o que a gente chama de luto prolongado, né? Que é quando as reações do luto são muito intensas a ponto de impedir que as nossas atividades cotidianas sejam desempenhadas. Então, trabalho, né? Higiene pessoal, organização da casa, né? Se é uma pessoa que perde e tem filhos, né? Então, o carinho com os filhos, né? Que de fato entra num processo mais intenso desse sofrimento. Sim. Então, não existem fases do luto, né? Acho que isso é importante a gente deixar claro. E para as crianças, né? A gente não tem um papel de fazer essa criança esquecer da pessoa. Porque não é para esquecer. Não é para esquecer, E acho que essa é uma grande dificuldade das famílias, né? Porque, quando ela crescer, ela nem vai lembrar direito. Ou assim, quando é uma criança mais velha, né? Daqui a pouco passa, né? Já vai se envolver com outras coisas. Se é um adolescente, né? A gente deixa o elefante branco na sala, não fala sobre isso. E aí tem um livro que eu gosto muito que explica o luto para as crianças de uma forma lúdica, que é O Luto é um Elefante. Então, ele conta a história dessa menina que começa a viver esse luto e ele é um elefante, tanto do ponto de vista dessa construção de ser esse elefante branco que ninguém fala, né, que tá na sala e ninguém fala sobre ele, quanto do peso do elefante, né? Então, o elefante sufoca ela. Ela não consegue respirar porque a pata do elefante tá sobre ela, assim, né?
E à medida que o tempo vai passando, ela vai tocando no elefante, ela vai olhando no olho do elefante, ela vai conversando com esse elefante, o elefante vai mudando de forma. Então ele vira uma raposa, depois ele vira acho que é um tigre, não lembro certinho, mas ele vai mudando de forma assim de animal, né? E aí eventualmente ele vira um ratinho e depois ele vira um vagalume. E aí esse vagalume às vezes ele brilha mais forte, às vezes ele brilha mais fraco, mas ele tá sempre ali. Ai, que metáfora bonita. Né? Ele tá sempre ali. Se ele vai brilhar mais ou menos, vai depender do momento. Mas ele vai estar sempre ali rodeando ela. Então, o que isso mostra pra gente? Que quanto mais a gente olhar para esse luto, olhar para essa morte, olhar para esse ente querido, olhar no sentido de falar sobre ele, de reviver as memórias, de guardar objetos, de pensar sobre esse ente querido, relembrar, mais fácil vai ser a gente elaborar essa perda. E aí é entender que uma pessoa em luto, ela sempre vai ter resquícios desse luto. Infelizmente, é um destino que a gente tem enquanto quem perde. Para sempre vai ser uma questão a ser elaborada, né? Vai ser uma questão a ser cuidada. Então, ontem, por exemplo, fez 16 anos que minha mãe morreu. Né? E conversando com um amigo, ele foi muito sincero, assim. Ele falou assim, posso te fazer uma pergunta bem genuína? Não, pode. Você ainda sente? Porque fazem 16 anos, você tinha 9 anos, você falou que só lembra das partes dela doente e tal. Você ainda sente? E eu sinto muito assim. Então, é um processo que, por mais que o tempo passe, a gente vai sentir. E o importante é a gente sentir, na verdade. Porque se a gente evita, aí sim, se torna uma coisa ainda mais pesada. O elefante continua para sempre sendo um elefante, né? E eu fiquei pensando nisso, na hora que você falou da sua mãe que faz 16 anos, é muito também sobre isso, assim, como seria se a minha mãe estivesse aqui me acompanhando nessa fase de vida? É verdade. Né? Então, assim, não é nem só do que ela viveu, das lembranças que eu tenho, mas é da saudade e da ausência que ela tem na sua vida hoje, como uma pessoa representativa e importante, que em vários momentos vem, puxa, eu queria tanto que ela estivesse aqui comigo. Sim, é isso mesmo. É saudade do que a gente não viveu, aquele meme do Neymar. Saudade do que a gente não viu, mas é isso. Mas é isso. É muito mais, e acho que em determinado momento do luto se torna muito mais sobre o que não viveu e o que perdeu nessa relação, do que propriamente do que foi, né? E aí que é tão difícil de aceitar, né? Eu acho também. Mas muito bom falar sobre isso. Sim, é importante que a gente fale sobre isso. Sim. Tá, e dentro disso tudo que a gente vinha falando, você acha que tem mais alguma coisa que seria legal a gente pontuar, a gente trazer aqui? Eu acho que reforçar isso que você falou, Pri, do quanto é importante a gente estar aqui nesse espaço, tanto do IACEPcast, quanto falando sobre um fenômeno tão natural e intrínseco à nossa existência. Então, se você ainda não perdeu um ente querido, em algum momento isso vai acontecer, né? Seja por uma pessoa que você ama muito, seja por você ter pessoas ao seu lado que também perderam pessoas que amam muito. Então, falar sobre luto e o processo de entendimento disso tudo, né? Entender tudo isso que é a morte e o que a gente sente depois, não é só para quem tá vivenciando isso, é para quem tá no mundo, né? Eu falo que a partir da hora que a gente tá vivo, a única certeza é que em algum momento a gente vai morrer. A gente só não sabe quando. Exato. Né? Então, assim, a morte vai passar por todo mundo em algum momento da vida. Em alguma instância, né? E aí é a nossa responsabilidade enquanto seres humanos aqui mesmo, né? Como pessoas que têm relações. Então, a gente precisa olhar para as formas como a gente acolhe pessoas enlutadas,
como a gente julga o luto do outro, como a gente se comunica com essa pessoa, né? Tem várias coisas que a gente pode falar e o que a gente pode não falar para quem tá em luto. E muitas pessoas não sabem, né? E aí já faço um grande convite aqui, que é o nosso evento do luto, né? A nossa jornada sobre luto, em que a gente vai ter um momento para população geral, né? Pessoas que se interessam por essa temática, para a gente conversar sobre isso, sobre o que pode se dizer, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode. E aí não é só para quem está vivenciando um processo de luto, mas sim para todo mundo. Para todo mundo. Porque é isso vai perpassar a vida de todo mundo em algum momento. Seja no seu trabalho, para você ajudar alguém que está passando por isso, seja por você na sua vida em algum momento que você vai passar por isso perpassa a vida de todo mundo. Exatamente. Né? E eu achei legal, assim, ainda falando sobre o nosso evento, que é isso, assim, a gente vai ter uma parte do evento, da jornada sobre luto, que é para público leigo, para que todas as pessoas que se interessem, que gostam disso, que precisa pensar sobre isso para a vida, precisa pensar sobre isso em alguma relação de trabalho, a gente vai ter esse evento para o público leigo e a gente vai ter para profissionais, que daí vai ser para profissionais das áreas de saúde de modo geral, sobre como de fato trabalhar com esse processo. Exato, né? E na sexta, né, que é esse momento para o público leigo, é um convite que eu faço muito assim apelativo para as escolas estarem presentes, porque principalmente pensando no luto da infância, no luto na adolescência, em como a gente acolhe essas crianças dentro desse ambiente institucional que é tão presente na vida deles, que é essa extensão da casa, né? Então, é um convite, assim, muito genuíno mesmo para essas instituições. E pra gente também pensar não só sobre o luto pela morte de alguém, né, Pri? Mas o luto que a gente vive por relações significativas que se rompem, né? Tudo aquilo que eu me vinculo e que é especial, que é importante pra mim, se eu perder, eu vou viver um processo de luto. Quando a gente pensa nas enchentes do Rio Grande do Sul, aquelas pessoas perderam tudo que elas construíram na vida. E muitos perderam entes queridos, né? Mas quem não perdeu pessoas e ainda assim perdeu tudo, vivenciou um luto gigantesco, né? Então, luto não é só sobre morte. Luto é sobre um encerramento. Encerramento de vínculos, né? Separação de pais, que é um momento difícil. Separação de relações amorosas para quem tá dentro da relação. Sim. Perda de emprego, perda de casa, né? Perda de pet, que são muito desvalorizados. Esse é um luto que eles não reconhecem, né? Eu acho que na sociedade tem vários lutos não reconhecidos, mas eu acho importante a gente dizer, assim, o luto é um encerramento de um ciclo. A vida estava desse jeito e, de repente, tem um encerramento daquilo que era importante. E como que a gente vai lidar com tudo isso? Com tudo isso, né? Exato. E aí entra várias... né, questões da cultura que a gente tá, né? Então, o que é reconhecido culturalmente, socialmente, o que é validado, né? Como a gente... E é por isso que é tão importante todo mundo estar no nosso evento, né? Justamente pra gente entender essas particularidades, o quanto às vezes a gente não tá sendo acolhedor e não tá sendo receptivo com aquela pessoa em sofrimento e nem sabe, né? Isso. Então é isso. Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Ai, obrigada a bate-papo você. de hoje. Eu amei. Amo estar aqui no IACEP, nosso espaço maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Mavi, deixa pra gente aqui as suas redes sociais, seu contato, Sim. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, falar com você. Boa. Minhas redes sociais é psimavivaluto. Lá eu posto bastante sobre o processo de luto, principalmente com as crianças e adolescentes, né? E eu respondo muito bem por lá. Então, você entrando em contato comigo por lá, a gente pode conversar, tirar dúvidas, para psicoterapia, para palestras em escolas, capacitações. Então, é isso. Tá ótimo. E vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, né, que é o Instituto IACEP, e no YouTube, que a gente está sempre por aqui. Muito bem. Tchau, tchau, gente! Tchau.